Então, boa noite, gente. Meu nome é Gleice, eu sou analista de negócios aqui na Bluesoft há 2 anos. E nesse período eu tive oportunidade de aprender várias coisas, várias técnicas que ajudaram em desafios do meu dia a dia. Então, por isso eu resolvi fazer esse workshop aqui hoje, para poder compartilhar esse conhecimento e talvez ajudar nos desafios de vocês também, tá? Então, assim, falando sobre desafios, quando a gente tem uma tarefa, eu fiz aqui o que eu chamei de jornada do analista, né? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa correr atrás do tempo, porque a gente precisa conhecer todos os stakeholders, né? Todas as pessoas que estão envolvidas com aquela demanda, com aquela necessidade, identificar todas as necessidades dessas pessoas. Aí a gente vai criar um backlog, aí a gente vai fazer o benchmarking para ver como concorrentes resolvem aquele problema, porque quando a gente analisa, a gente tem que pensar não só em atender a necessidade do cliente, mas também manter o produto competitivo. Aí a gente fez o grooming, fez aquele refinamento do backlog, priorizou, e a gente chegou na reunião do planejamento. Aí chegou aqui, o analista passou por toda essa jornada, então ele foi adquirindo todo um conhecimento que está ali na cabeça dele. E aí ele começa a falar sobre bolinhas. Só que aí, o outro cara aqui entendeu um triângulo. Aí o outro entendeu um quadrado, o outro entendeu um não sei o quê. E aí o resultado foi um negócio que não tinha nada a ver com isso e um analista desesperado porque ele não atendeu a necessidade do cliente, o cliente ficou insatisfeito, gerou um problema muito grande. E por que isso acontece? Porque normalmente o analista ele é um cara que ele é especialista no negócio, que ele tem um tipo de conhecimento, uma experiência que normalmente é diferente da experiência do time, da linguagem que o time fala. Então se você chega ali, o Renan, por exemplo, se ele começa a falar de contabilidade, eu fico assim, né? Então assim, o grande desafio, que é o que eu vou falar aqui hoje, é sobre como não ter essas falhas de comunicação, como colocar todo mundo para falar a mesma língua e a gente ter a bolinha no final, né? E, consequentemente, o cliente mais satisfeito, um resultado muito melhor. Então, isso a gente consegue principalmente com contextualização. Você inserir o seu time dentro do contexto daquela jornada toda que você percorreu, para fazer com que ele entenda que o trabalho que ele está fazendo vai realmente mudar a vida de alguém, vai realmente tornar o trabalho de alguém mais fácil, mais prazeroso, vai fazer com que ele tenha mais tempo. E não que o desenvolvedor está simplesmente tipo, um pedreiro ali levantando um muro de código que não tem fundamento nenhum, né? E como que a gente pode fazer isso? Eu trouxe aqui 3 artefatos, né? 3 ferramentas que são as que eu uso no meu dia a dia, que são personas, histórias de usuário e critérios de aceitação. Então, começando pelas personas. Persona é um conceito que veio lá do marketing, lá de design, que são personagens fictícios que vão representar usuários reais, mas de uma maneira bem abrangente mesmo, representando necessidade, onde que ele trabalha, em qual contexto que o usuário está inserido, o que motiva ele, para quem que ele responde, né? Por que isso? Porque no time de desenvolvimento ágil, normalmente o time não conhece o cliente. E qual que é o impacto disso? Por exemplo, se eu chego aqui e falo assim, gente, a gente vai fazer uma tarefa que vai atender uma necessidade, por exemplo, uma necessidade do Paulo, o que vem na sua cabeça? Que ele vai precisar aqui para gerar a parte fiscal e contábil, que provavelmente vai gerar as obrigações tributárias. Olha a diferença, entendeu? Por quê? Porque o Renan conhece a pessoa do Paulo, ele sabe aonde o Paulo trabalha, ele sabe o que exatamente o Paulo faz no dia a dia dele. Então, só de falar o nome Paulo, já traz toda uma informação na cabeça do Renan. Por quê? Você conhecer o cliente, você conhecer o usuário, faz com que você entenda principalmente o quê? A necessidade real dele. Então, a ideia da persona é ter justamente isso que aconteceu com o Renan. Eu falo, Paulo, ele já pensa, fiscal, necessidade de facilitar isso aqui, aquilo outro. Então, quando você faz isso, então você entende realmente a necessidade dele e você cria empatia. Como assim? Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a criar persona na Taurus, aí eu apresentei assim, as primeiras para a equipe, aí eles começaram a conversar, assim, o Chorogan disse, nossa, mas você sabia que era assim que funcionava? Não sabia, nossa, que difícil, né? Porque o desenvolvedor, por exemplo, a gente tem um ambiente de teste,
que tem um usuário mágico, que tem permissão de tudo. Então a gente não consegue, às vezes, visualizar o fluxo como ele realmente acontece, né? Porque a gente tem permissão, a gente consegue simular o cenário como um todo, só que normalmente o cara, ele tá ali, ele só tem um botão, e aí ele não tem a informação que ele precisa, isso gera um problema. E aí quando você descobre isso, você fala, nossa, mas isso é difícil. Então o que eu posso fazer para facilitar esse trabalho dele? E aí quando você cria essa empatia, você estimula que o time tenha criatividade para definir uma solução melhor. Dependendo, às vezes, soluções que você mesmo não tinha pensado como analista. E além disso, a gente também tem níveis de personas, porque as coisas são lineares, né? A gente tem que entender que os usuários estão inseridos dentro de um contexto, de uma hierarquia. E dependendo do nível da hierarquia que você está inserido, isso pode ter necessidades diferentes. Então a gente tem basicamente 3 níveis. O primeiro é referente às pessoas que usam diretamente o produto. Então, é o cara que está lá no fiscal, é o cara que está incluindo pedido de venda, é o cara que está pagando uma duplicata no sistema, por exemplo, e tudo mais. O segundo nível são as pessoas que utilizam o resultado do trabalho da pessoa que está no primeiro nível. Então pode ser ali o supervisor, até o dono da empresa, né, que normalmente ele não sabe nem como que ele insere um pedido, só que ele precisa saber o faturamento dele. Então aqui já é uma pessoa que vai ter uma necessidade de um relatório, de um dashboard do BI, por exemplo. E a gente tem o terceiro nível, que são pessoas que vendem, instalam ou dão suporte para o produto. Que isso também é extremamente importante. Por exemplo, às vezes o Fábio pode chegar aqui e falar assim, olha, eu tenho um cliente muito bom, só que ele não fechou porque ele tinha uma atividade que ele faz no sistema que ele trabalha hoje, que ele usa muito e a gente não atende. Né? A mesma coisa, o pessoal que está na implantação. Às vezes ele está ali, surgiu uma dificuldade, não está atendendo alguma coisa, ele precisa que seja desenvolvido. Ou então o suporte, por exemplo, eu não consigo ver uma informação do EDI, eu não consigo dar o suporte para o cliente, tirar a dúvida dele, porque essa informação não é visível para mim. Então tudo isso são coisas que a gente tem que considerar e que também afetam a forma que a gente vai desenvolver o produto. Aí eu trouxe aqui 2 exemplos de personas que eu fiz. Então, uma que é a Lúcia, que ela é supervisora de finanças. E aí eu segui um modelinho assim. Qual que é o trabalho dela? Então, ela atua depois do trabalho que veio do contas a pagar, do contas a receber, do controle. E ela vai administrar o saldo que está na conta bancária, ela vai fazer a conciliação, né, vai garantir que os saldos estejam corretos, vai auxiliar com a parte de empréstimo. E aí como que eu vou medir o trabalho dela? Aqui normalmente a gente não pensa muito como se fosse no sistema, pensa no trabalho dela do dia a dia mesmo. Então pode ser medido pela exatidão que está no saldo da conta bancária, com o saldo que está disponível na tesouraria, além das informações de relatórios. O que ela usa? Ela usa os dados fornecidos pelos demais setores, ela vê os extratos das contas bancárias dela, ela vê planilhas e tudo mais. Para quem que ela reporta? Ela reporta diretamente para a diretoria. Então por isso é importante que o trabalho dela esteja exatamente tudo ali certinho. Onde ela trabalha? Eu criei aqui uma rede de supermercados Compra Certa. Aí, qual que é o tamanho da organização? Porque isso aqui também é diferente. De repente, numa organização que é muito pequena, você tem um cara só que faz muita coisa. Quando você está numa organização maior, às vezes é um pouco mais dividido, o cara acaba fazendo menos atividades, né? Quais são as metas? Quais são seus maiores desafios? E no final eu coloco como o sistema pode ajudar no trabalho dela. Então, poder fornecer dados de forma unificada, para ela não ter que ficar buscando informações em diversas telas, gerar relatório em tempo real, garantir integridade de dados, e etc. E eu coloquei uma pessoa que está abaixo dela, que é a Joana, que ela é responsável por fazer baixa de cartões. Né? Então ela confere os cartões que foram depositados pelas administradoras, e ela faz a baixa. Né? O modelo é o mesmo, mas ela já reporta para a Lúcia, né? Então, e a Lúcia é que vai conferir se o trabalho da Joana está correto, certo? Dúvidas até aqui? Então, a gente vai fazer um exercício. Vocês estão meio divididos em grupos aí. Eu quero que vocês definam... O Wilson está sozinho.
Não, fica no grupo. Entra aí. Eu quero que vocês definam um projeto, pode ser do sistema mesmo, igual a gente tem aqui, contábil, fiscal, comercial, ou pode ser uma coisa totalmente diferente. Vou fazer um projeto que é um e-commerce de game, sei lá. E aí eu quero que vocês definam pelo menos 2 personas, sendo uma de primeiro nível e uma de segundo, tipo uma pessoa e o chefe dela, vamos dizer assim, né? Se facilita, eu coloquei já um modelo que eu uso, mas vocês podem criar mais personas, se der tempo, vocês podem colocar mais informações, ou se alguma delas não se aplicar, não tem problema. Mas eu quero que vocês criem, vou dar uns 10 minutinhos, e aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me chamando. Pode ser? Sim. Tô valendo. Quantos que a gente... Tá. Qual que é a melhor prática para isso, né? Você realmente conhecer o usuário, de repente você poder fazer uma entrevista, você poder acompanhar o trabalho dele, porque também quanto maior o nível de detalhe que você tiver nisso daqui, mais fácil vai ser, por exemplo, se você tiver dificuldade por quê? Justamente porque vocês têm uma noção de como são essas pessoas que vocês escreveram, mas vocês não conhecem, às vezes, ao fundo o trabalho dele, vocês não viram como ele realmente trabalha, então por isso que gerou uma dificuldade, né? Então, se você trouxesse isso aqui pronto, de uma pessoa de dentro do mercado, por exemplo, que trouxe com maior nível de detalhe, você ia conhecer talvez coisas que você não sabe sobre um comprador, sobre um gerente de vendas, né? Então, assim, então justamente, quanto maior o nível de detalhe, mais fácil vai ser a equipe de desenvolvimento entender justamente essas coisas, a necessidade, o que ele faz e como o sistema vai conseguir ajudar ele. Ou seja, o que a gente precisa fazer para que o trabalho desse gerente de venda, desse comprador, desse gerente fique mais fácil. Tirando essa parte de negócio, ficou alguma dúvida sobre personas? Faz sentido mandar essas perguntas para as pessoas, se você receber essa resposta, para você montar? Faz sentido. Faz bastante sentido, Pode, sim. tipo, não é você Pode. o cheat, né? Pode. Se o usuário estiver disposto a contribuir, né? Faz muito sentido, sim. Principalmente quando ele pedir alguma funcionalidade nova. Isso. Pergunta, olha, como que você usa isso? Isso, exatamente. Como que ele está fazendo isso agora? Exatamente, Você muito pode bem, criar uma Renan. pessoa para cada funcionalidade. Tipo, uma funcionalidade nova vai saber, eu quero criar uma persona só para essa. Pode ser. Dá para fazer também. Show? Ok? Então, assim, aí agora a gente conheceu o usuário. E aí o próximo passo é a gente entender o que ele precisa, né? Então, para isso vem as histórias de usuário, né? Esse termo histórias de usuário é porque é justamente um textinho que vai contar uma historinha sobre alguma coisa que essa persona, que esse usuário precisa. E a história vai seguir basicamente a regra dos 3 Cs. Ela tem que ser um cartão, ela tem que ser uma conversação e uma confirmação. Então, como assim? Ela tem que ser pequena o suficiente para caber em um cartão. Ou seja, você tem que conseguir escrever ela em um post-it. É realmente bem objetivo, porque não é uma documentação. Não adianta você chegar com uma redação para descrever uma história de um usuário. A ideia é justamente o quê? Você jogar ali uma necessidade que vai gerar o quê? Dúvidas. E essas dúvidas são discutidas na conversação. Então é na conversação que você vai levantar realmente como aquilo vai ser resolvido, por exemplo, e gerar um entendimento da equipe como um todo, e esse entendimento é o que gera confirmação. E essa confirmação, ela pode ser depois feita com os critérios de aceitação que a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim, alguém já ouviu falar do conceito INVEST? Deixa eu voltar. Não? Ninguém? Independente. Deu um spoiler aqui. Então, assim, o conceito do INVEST, ele serve justamente para validar se a história está descrita corretamente. Então, a história ela tem que ser independente, como o Jonatas sabiamente colocou. Independente em que sentido? A história tem que ter um tamanho que você consiga fazer ela sem que ela dependa de uma outra história. Então, por exemplo, eu vou fazer um cadastro de cliente e eu vou fazer uma busca de CEP. São 2 histórias que eu consigo fazer. Não preciso ter o cadastro, posso fazer uma consulta de CEP separada e posso fazer um cadastro sem a consulta de CEP. Então ela tem que ser independente, ela tem que ser negociável no sentido que eu não posso dizer como fazer na hora que eu escrevo a história. Eu tenho que expor
o problema para permitir negociar uma melhor forma de resolver aquele problema. Ela tem que ser de valor, ou seja, por menor que seja, o usuário tem que ver algum valor naquilo. Por exemplo, ele fazia o cadastro do cliente e ele tinha que preencher o endereço todo na mão. Se agora eu coloquei uma busca de CEP que já preenche o endereço automático, é uma coisa pequena, simples, mas facilitou o trabalho dele. Agora se eu coloco lá, vou pôr um botão que muda a cor do negócio. Isso é um negócio que é independente, é negociável, mas não tem valor para o cliente. Ela tem que ser estimável. Como assim? A equipe tem que olhar para aquela história e saber dizer quanto tempo vai levar para ser feito, questão de custo, seja a métrica que você for usar, mas você tem que conseguir definir uma métrica para aquilo. Se você não conseguiu, pode ser um sinal que ela está muito grande. E isso está ligado diretamente com o próximo, que ela tem que ser pequena. Então, pequena também para estimar e para caber em uma sprint, por exemplo, em uma release. Então, se não está estimável ou não cabe, você tem que quebrar ela em histórias menores. E ela tem que ser testável. Como assim? Tem que ser um cenário que você consiga simular e consiga testar essa história que você fez. Porque se você não consegue testar, você não tem como garantir que aquilo está correto. Certo? Então, assim, o modelo que a gente teve o modelo de personas e a gente tem também o modelo de história, que é o modelo que qualquer artigo que você procurar, você vai ver esse modelo. Que ela responde a 3 perguntas. Quem, o que e por quê. Então, por exemplo, uma história aqui. Lembra da minha persona Lúcia lá, que era supervisora de finanças? E tinha a Joana, que fazia baixa de cartão. E aí a Lúcia precisa conferir o trabalho da Joana. Então eu coloquei assim, ó, como Lúcia, desejo visualizar cartões de crédito e débito que foram baixados no sistema para comparar com o meu extrato bancário. Então, quem? Lúcia. O que? Visualizar cartões baixados. Por quê? Para comparar com o extrato bancário. Certo? E aí, como eu disse, a história ela nunca deve impor uma solução. E sim, você expõe o problema, permite que a equipe discuta e que eles se sintam donos daquela solução. Porque senão você vai limitar a solução. Se eu fizesse, por exemplo, assim, ó, criar uma tela que permita o usuário filtrar uma administradora de cartões em um período e ao clicar no botão de busca, traga cartões da administradora em questão que foram baixados dentro do período. Se o cara levar isso aqui, por exemplo, ao pé da letra, será que vai realmente satisfazer o usuário? Eu coloquei aqui só administrador e período, mas o cara poderia querer filtrar por autorizadora, por conta bancária. Coloquei período, mas período é o quê? De venda, de baixa? Né? Então, quando você impõe alguma coisa, você limita a solução e você corre um risco muito grande de não atender a necessidade. Então vamos fazer outro exercício. Vocês criaram aí uma persona, então vamos definir. Peguem necessidades e definam pelo menos 5 histórias para uma ou para as 2 personas de vocês. Tá bom? 10 minutinhos, hein? Então, é aquilo que eu falei. Vocês responderam aos 3 perguntas, né? Quem, por quê e o quê. Todas elas ficaram pequenininhas, geram conversações, né? E aí você valida se ela tá certa, né, se faz sentido, com aquele conceito do invest. Então você olhando para essas histórias que vocês escreveram, elas são independentes? Elas são negociáveis, elas têm valor. Então se atendeu a todos essa sopa de letrinhas, é um sinal que você escreveu corretamente e a gente já tem a necessidade aqui. Dúvidas em relação a isso? Foi difícil? Alguém teve alguma dificuldade? Você achou difícil? Foi difícil? Então assim... Não. Bom, então eu falei que a história, ela gera conversação, o entendimento da conversação gera confirmação. Então como que a gente chega nessa confirmação? Com os critérios de aceitação. Então a gente já conheceu os nossos usuários, que são as personas, a gente já sabe o que a gente tem que fazer com as histórias, e a gente chegou no planejamento, a gente definiu como a gente vai fazer. E agora o que a gente precisa? O critério aqui ele já está mais próximo do desenvolvimento do que da análise. Então, a gente precisa de uma lista de coisas, de atividades, né, de definições, que vão confirmar se essas histórias que a gente escreveu foram implementadas corretamente.
né? E elas podem ser feitas pelo próprio analista antes do planejamento, ou elas podem ser definidas junto com a equipe. Então, quando você estava ali discutindo como que a gente vai fazer, quando você estava negociando a sua história, surgiram essas listas de definições que vão gerar os critérios de aceitação, tá? E o critério... Então, assim, aqui é a nossa história. E aí aqui foi um exemplo. Ele precisa de permissão para visualizar a tela, que os dados que sejam exibidos estejam de acordo com o filtro, a data final não pode ser menor que a inicial, e se ele não encontrou dado, ele precisa mostrar uma mensagem. Então, assim, os critérios eles podem estar relacionados a validações, que nem isso aqui de que a data final não pode ser menor que a data inicial, e algumas vezes de critérios você tira outras histórias. Por exemplo, a permissão pode ser uma história, né, como Lúcia deseja ter permissão para acessar a tela. Essa aqui também pode ser uma história, desejo que seja informada uma mensagem, né? E o critério também tem um modelo que ele segue assim, dado que um cenário que normalmente está relacionado à necessidade, e aí todas as condições, então você tem um determinado resultado. Então, por exemplo, falando das permissões, dado que estou na tela de consulta de cartões baixados e que tenho permissão para visualizar e que preenchi os campos de filtros obrigatórios e cliquei no botão de buscar, então serão exibidos dados de cartões baixados conforme os filtros. Só que a negativa disso também é um critério. Ou seja, eu falei da permissão. Então, se eu não tenho permissão, então serão exibidos dados, não serão exibidos dados e uma mensagem solicitando a permissão necessária será exibida na tela. Por quê? Uma das funções do critério de aceitação é o quê? Eliminar ambiguidades em relação a uma história. Como assim? Se eu falo que eu tenho necessidade de ter uma permissão, mas e se eu não tenho? Então, você tem dois cenários. O critério serve para justamente eliminar essa ambiguidade quando você pode ter cenários diferentes. Ele também vai fornecer cenários para a criação de testes. Isso aqui, teste manual, da mesma forma que vai fazer testes de aceitação e testes automatizados. E ele também garante o fluxo de usabilidade, porque o usuário ele não vai seguir um caminho só, né? Então, assim, ele pode fazer o caminho feliz ou ele pode fazer do jeito errado. Por exemplo, eu coloquei que ele tem que preencher filtros obrigatórios. Então, vamos supor que ele chegou lá numa tela para consulta de cartões baixados e não colocou filtro nenhum, não colocou nem data. A hora que ele clicar em buscar, imagina o que vai acontecer. Ele vai prejudicar a performance do sistema, pode ser que caia e ele vai ficar insatisfeito. Então, você tem que ter um critério que garanta também até o que ele vai fazer de errado. Então, por exemplo, se ele clicar em buscar e não preencheu nada, o que seria o certo? Mostrar uma mensagem, ó, preencha ali pelo menos a data. Por quê? Você garante que tudo vai ficar certinho e aí você garante também a satisfação do usuário, certo? Dúvidas? Então vamos criar. Vamos criar pelo menos... Não é muito pouco. Não, vocês podem escolher 2 histórias e criem os critérios delas. Não vou colocar número porque uma história às vezes pode ter um monte de critério, pode ser que tenha um critério só. Vou deixar na imaginação de vocês aí. E aí, vocês ficaram com dúvida? Foi difícil? Essa é mais difícil. Eu tô achando difícil. Você achou mais difícil? Porque essa tem que escrever mais, entendeu? Nesse caso aqui você pode viajar mais. Então, pode ou não pode? Pode. Então, isso que é legal, você pode viajar, essa é a graça. Você deve, aliás, né? Porque vocês perceberam, por exemplo, no caso deles, eles começaram a viajar e saiu uma história de mandar um e-mail caso o cara esqueceu de digitar, né? Então, a ideia é justamente essa. E aí, os critérios, então, vocês viram que é importante para não esquecer de desenvolver nada que seja importante para garantir que aquela história esteja implementada. Ele vai facilitar a vida, principalmente do testador, vai facilitar a vida do próprio analista na hora que ele tem que fazer o aceite, né? Então, ele vai realmente garantir que seja feito da melhor forma possível, que a gente não deixe nada de fora, tá? Peraí, deixa eu ver. Aqui eu já falei. Gente, o que eu tinha pra falar hoje era isso. Eu espero ter agregado alguma coisa aí pra todo mundo. É isso aí, obrigada.
Obrigada.